Então, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos à mesa redonda Formação de Professores de Francês, Diálogos sobre a Experiência de Iniciação à Docência. Gostaria de agradecer muito aos colegas que se disponibilizaram a participar, os colegas Pedro, Luiz Balga, a Camila também, que ajudou, né, na organização dessa mesa redonda, aos colegas que vão compartilhar com a gente hoje algumas experiências e pesquisas, aos colegas que estão aqui assistindo nessa tarde, né, de verão aqui no Rio de Janeiro. E, bom, gostaria também de dar dois avisos, deixa eu pegar aqui minhas anotações. Uma é informar que eu vou colocar no chat daqui a pouco uma lista de presença. Então, para aqueles que desejarem um certificado de participação, basta assinar a lista. E, no final, a gente também vai fazer um sorteio de alguns livros cedidos pela CLE, uma editora de material didático, né, francesa, e a gente vai fazer esse sorteio no final, tá bom? De algumas obras. Lívia vai me ajudar com esse processo mais lá para o final, ok? Então, acho que é isso. Gostaria de, então, nesse momento, passar a palavra para o nosso colega Luiz Carlos Balga, professor da FRJ, que vai fazer a mediação dessa mesa. Luiz. Luiz, seu microfone está desligado. Isso acontece, né? Boa tarde, Helena, boa tarde a todos aqui. Primeiramente, queria agradecer o convite que foi feito para mediar essa mesa, nesse momento tão interessante para a gente, né, que é a continuação da comemoração do Jour du Prof de Français, né? E numa mesa redonda que fala justamente de formação de professores de francês, diálogos sobre a experiência de iniciação à docência. Essa mesa tem como objetivo promover diálogos entre licenciandos que atuam em projetos de iniciação à docência e extensão, acerca de suas práticas metodológicas no ensino de línguas para a comunidade externa. Nós temos aqui, então, 5 jovens licenciandos, tá, que vão apresentar seus trabalhos, licenciandos da UERJ, da UFRJ e da UF. Tá? Temos, então, a presença de Débora Santos, Etienne de Carvalho e Kevin Turbano, de iniciação à docência e atuam no Prolem da UF, Bárbara Cristina Cavadas, que atua no projeto CLAC da UFRJ, e a Ayane Luiza Santos, que atua no LICOM da UERJ. Ok? Vamos, então, começar pelo grupo da UF, tá? Que vai tratar do seguinte tema: relatos de uma experiência remota, reflexões sobre o ensino de línguas nos anos iniciais. Chamo, então, Débora, Etienne e Kevin. Eu vou pedir, por favor, para tornar uma coisa assim, um pouco mais dinâmica, que vocês, antes de começarem a falar, façam uma brevíssima apresentação de vocês, tá bom? Com a palavra, vocês têm 20 minutos de apresentação, cada um vai apresentar durante 20 minutos, e ao final das 3 apresentações, a gente vai, então, abrir para debate nos 30 minutos finais. Tá? A previsão é que essa nossa mesa vá até 18h30, provavelmente com um pouquinho de atraso também, tendo em vista que nós atrasamos um pouquinho o início. Ok? Por favor, passo a palavra, então, a vocês da UF. Boa tarde, Sejam bem-vindos. Obrigado, boa tarde, gente. Boa tarde, Luiz. Acho que prevendo um pouco que a gente precisaria se apresentar, o nosso slide ele contempla a apresentação dos bolsistas de iniciação à docência. Vou compartilhar aqui a tela. Todo mundo vendo direitinho? Perfeito. Bom, com a pandemia, nós tivemos que encontrar formas de nos adaptar e de como continuar em contato com nossos amigos, com a nossa família, e também tivemos que adaptar o nosso trabalho e os nossos estudos, e essa adaptação foi através do online, não é mesmo? Que acabou mudando completamente a nossa rotina e a nossa maneira de enxergar e aperfeiçoar os nossos projetos. E é sobre isso que nós vamos falar sobre
hoje em Relatos de uma Experiência Remota, reflexões sobre o ensino de línguas nos anos iniciais. Então, boa tarde, gente. Eu me chamo Kevin, eu estou no 9º período, atuo no ProLen, né, que é um programa de iniciação à docência da UF. A gente vai falar um pouco também da bolsa, de outras bolsas que a gente faz parte, de outros projetos que a gente faz parte. Hoje também, infelizmente, não pode estar com a gente a Consuelo, acabou de passar para o mestrado, então a gente vai colocar que ela é mestranda para exaltar a nossa colega. Ela também acabou de terminar o curso de letras na UF. Além disso, Etienne e Débora, querem se apresentar rapidinho? Olá, pode ir. Oi, gente, eu sou a Débora, eu estou no 9º período de letras francês na UF, sou mulher de axé, cotista de renda escola pública e também sou instrutora de francês do ProLen, né, além de fazer parte da oficina. Olá, boa tarde. Meu nome é Etienne, eu também faço francês na UF. Eu estou no 5º período e eu sou instrutora de francês do PULE, é o Programa Universitário de Línguas Estrangeiras da UF. Então, para a gente começar, a gente decidiu falar qual é o nome do projeto, contar um pouco da história do projeto que a gente faz parte, né? A gente faz parte do projeto titulado Oficinas de Francês, Formação Docente e Ensino de Línguas Adicionais nos anos iniciais do ensino fundamental. Eu sou o bolsista, podemos dizer, mais velho, entrei em 2019, quando a oficina ainda ocorria presencialmente. A gente contava com 4 bolsistas também, que não é a formação atual. Eu continuei desde 2019. As oficinas elas aconteciam no Colégio Universitário da UF, o Geraldo Reis, no contraturno, e eram ofertadas oficinas para 2 grupos específicos, né? Alunos do 2º e 3º ano e alunos do 4º e 5º ano. Vale lembrar também que, inicialmente, esse projeto ele começou, na verdade, em 2013, com a nossa orientadora Camila, né? Ela foi convidada para integrar um projeto que chamava Oficina de Jogos e Brincadeiras em Língua Estrangeira, que contemplava só as línguas adicionais inglês e espanhol, e aí a nossa orientadora Camila foi convidada a participar desse projeto, trazendo a língua francesa. É importante também, acho que, salientar que o projeto ele faz parte da divisão de prática docente da UF. Acho que, por enquanto, é isso, sobre um pouco da história do projeto. Alguns dos objetivos, né, do que o projeto ele possui, que ele foi se moldando ao longo do tempo, é preencher ou ampliar a formação da gente, dos estudantes do curso de letras de português e francês. Assim. Infelizmente, é uma coisa bizarra para mim ainda, a gente em 2021 se debatendo tanto sobre o ensino de línguas adicionais no Brasil, a gente não ter na faculdade de letras uma formação específica sobre francês, né, ou sobre línguas adicionais para os anos iniciais. Então, o projeto ele se coloca nesse lugar de tentar ampliar, de tentar preencher uma coisa que é necessária, uma coisa que a gente não tem acesso. Que é triste também pensar, né, que se a gente parar, são sempre 4 bolsistas que têm acesso a esse projeto, têm acesso a essa formação, chega a ser triste. Um dos objetivos também é a elaboração de materiais didáticos, a gente decidiu chamar de curadoria de conteúdo para a formação docente. Então, a gente, durante as nossas reuniões, que acontecem semanalmente com a nossa orientadora, e a gente tem uma outra reunião só com os bolsistas, a gente elabora materiais didáticos, sempre partindo do contexto do aluno, sempre visando, né, o crescimento do aluno enquanto cidadão, como um todo. Como um dos objetivos que se colocou durante a pandemia foi a construção de um site, né? A gente ficou muito, o que a gente faz agora, né? Antes a oficina acontecia de modo presencial, mas é impossível a gente trazer durante a pandemia uma oficina de modo online, pelo menos no começo era impossível, né? A gente vai falar sobre isso. E aí a gente teve essa ideia de construir um espaço mesmo virtual onde a gente possa difundir essa elaboração de materiais, onde a gente possa fazer essa curadoria de
de conteúdos, né, para a formação docente. A gente vai falar um pouco mais depois sobre isso. E um outro objetivo que também acabou acontecendo, né, durante a pandemia foi a realização das oficinas em espaço virtual. A gente já vai fazer, a gente está quase 2 anos, né, confinados. O primeiro ano, em 2020, a gente tinha essa pretensão, ainda tem essa pretensão de terminar a construção desse site, mas a gente também está se encaminhando para realizar as oficinas de maneira virtual, pelo menos a gente pretende. E aí, aproveitando o gancho do que o Kevin estava falando, né, diante dessa impossibilidade, né, de aproveitar do espaço físico da universidade também, da escola, né, onde a gente estaria em contato direto com os estudantes dos anos iniciais, a gente precisou se reorganizar, né, e eu não diria fazer o que era possível fazer, mas aproveitar aquilo que é possível ser feito, né? E a gente passou, então, a ter uma reunião, né, como o Kevin falou, com as nossas orientadoras, né, com a Camila Ferreira, que nos orienta no projeto. E na outra semana, a gente faz, né, a leitura e a discussão de diversos textos, né, que são nossas referências, né, teóricas. E aí, na semana seguinte, a gente discute esses textos, a Camila, a gente conta com os comentários, ajustes, né, orientação, e isso tem funcionado bastante, assim, a gente pôde focar nesse momento em fundamentar ainda mais o que a gente vinha fazendo. Pode passar. Então, existem essas dificuldades gerais impostas pela pandemia, não só para a gente, mas também para todos os colaboradores e orientadoras também da Bolsa, né? A adaptação à tecnologia, que é algo também que pegou todo mundo. Então, como dar uma aula, como preparar um plano de aula, considerando as novas tecnologias que nos permitem, inclusive, trazer mais dinâmica para a aula, porque a sensação que há é de que a aula online, ela tende a ser mais tradicional. E com o aporte dessas tecnologias, a gente consegue, inclusive, adaptar dinâmicas que a gente já fazia em sala de aula e trazer para esse contexto. Pode passar. Tiene. E, bom, por conta desse contexto de ter que adaptar o que era presencial para o online, nós tivemos que também elaborar os materiais de forma online, não só como o Kevin e a Debs disseram, de toda semana nós nos encontrarmos e discutirmos materiais, nós também pensamos em alguma forma de poder armazenar esses materiais que tanto são apresentados para a gente na oficina, como outros materiais que nós procuramos por conta própria. E também tem a criação de um espaço virtual para contar também as experiências da oficina, que vamos falar mais para frente, e para começar a pôr em prática o que a gente chamou de oficininha, que é o projeto que nós esperamos conseguir fazer já ano que vem com os estudantes sobre a imersão da língua francesa, expondo uma forma, não uma forma nova, mas uma forma não tão tradicional de apresentar o francês como uma língua adicional para crianças e, claro, também, à medida que fomos realizando a oficina, também atualizar o espaço virtual. E nós esperamos, em 2022, poder realizar a oficininha, não só para pôr em prática o que nós estamos pesquisando e estudando, mas também de ter a experiência de estar em sala de aula, que com certeza deve ser uma coisa que muitos sentem falta,
da experiência, da troca que é o presencial. E também vai ser uma forma mais não tão tradicional de apresentar o francês, uma forma que conta mais com a participação dos próprios alunos, tanto nas atividades como também nas elaborações dos conteúdos. E na verdade, a gente ia começar a oficininha esse ano, né? Não deu certo, e agora a gente anseia que seja possível fazer em 2022. Inclusive, a gente começou a montar o material, né, para as aulas, e a gente vai falar um pouco mais disso, né, daqui a pouco, mas é algo que tem nos deixado até um pouco preocupados, assim, quando será que a gente vai poder finalmente, né, ter esse contato? É uma incerteza que se mostra um pouco um desafio, mas que a gente está se preparando. Enquanto a gente não pode, de fato, ter esse contato, né? A gente vem se preparando para ele. E sobre o espaço virtual, nós decidimos elaborar um site, porque achamos que seria a melhor maneira de expor as experiências da oficina, e isso inclui a recepção das crianças com esse projeto, essa recepção que foi registrada em fotos, e também os resumos teóricos e os materiais pedagógicos que usamos para nos basearmos em como aplicar a oficina. Então, nós usamos textos de diversos autores, como, por exemplo, Rocha, Leffa, Irala, entre muitos outros, que também pesquisamos por fora. Um adendo, a gente brinca que o site está em construção, a gente brinca que a gente vai fazer uma inauguração do site, um coquetel online e tudo, para quando ele estiver pronto de verdade, a gente poder difundir ser mais uma plataforma aliada, né? Com licença, é só para avisar que vocês têm 5 minutos, tá? Tá bom. Então, a gente ainda está incerto de quando a gente vai poder realizar a oficininha, mas a gente já começou a trabalhar o material, né? E a gente decidiu que o tema para ligar, né, os 4 encontros que a gente pretende fazer seria a água e em diversas dimensões, da mais concreta a mais abstrata, e essas dimensões, a dimensão da água social, a dimensão cultural da água, né? Porque a água ela tem as pessoas têm uma relação afetiva até com a água diferente, dependendo de onde elas falam, né? E aí, pensando em abordar características culturais, né, que saiam um pouco do eixo hexagonal e possibilitando a visibilidade de outras formas de se expressar com a língua francesa, a gente trouxe o tema das crenças e a água, né? E com isso a gente chegou até uma sereia que viaja dos mares da Nigéria, passa pelo Benin e chega aqui na América do Sul, né? É Iemonjá em Yorubá, é Iemanjá Janaína, Princesa de Ayoká no Brasil, ela também é Iemayá em Cuba e Sirena no Haiti, né? Então, ela é o símbolo também da bandeira do voodoo haitiano. E num processo de pré-leitura, né, que explora os conhecimentos prévios e a afetividade dos estudantes com essa figura, né, que traz tanto afeto e tanta importância em diversas culturas e religiões, que a gente introduz também o creole, né, o creole haitiano, num processo de inferência que leva em conta também a língua francesa, né, e culmina num projeto de reciclagem que abre as portas para a imaginação através da criação de um ser, né, mítico que tem a relação com a água. E aí a gente fez esse trabalho com muito carinho, né? Como vocês podem ver aqui, a gente tem o título, né? A primeira parte do nosso slide, a gente tem a imagem, né, da sirena do voodoo haitiano com algumas perguntas, e uma canção também sobre a sirena, né, em crioulo. Pode passar. E aí a gente vai falar só muito rapidinho do impacto, né, disso no nosso fazer pedagógico.
Alguém quer falar, gente? Eu continuo. A gente, mesmo atuando na oficina, a gente atua em outros programas de iniciação à docência, né, como o ProLem, eu e a Débora, o PULE, a Etienne, e eu particularmente no Liceu, tive a oportunidade de trabalhar como estagiário e hoje como mediador de uma criança com TDAH, e a gente decidiu trazer, já que é uma mesa redonda, uma roda de conversa, o impacto, né, que a oficina em geral, todas as leituras teóricas, que todo o entendimento que a gente conseguiu adquirir durante a oficina, seja na preparação de material, seja na curadoria, né, seja na construção do site, seja na leitura de textos teóricos, como se impactou nas nossas práticas pedagógicas, né? Hoje em dia, a gente consegue entender de uma maneira geral, mesmo trabalhando no ProLem ou trabalhando no Liceu, como é importante esse material didático ele parte do contexto do aluno, como é importante a gente fazer algo que seja adaptado, como é importante a gente entender essa realidade, como é importante a gente trabalhar questões que não são trabalhadas, a gente entender que o francês, né, para os anos iniciais e para a gente, o objetivo é que eles não saiam lá como fluentes da língua francesa, mas que eles sejam possam estar enquanto cidadãos refletindo sobre seja em língua francesa, seja em língua materna. Isso foi um pouco dos impactos, né, nas nossas práticas pedagógicas, independente do ambiente, independente do lugar. O que eu posso falar em relação à minha experiência e o impacto desse projeto, né, na minha prática, é que hoje em dia eu tenho uma relação muito diferente desde o plano de aula que eu faço até a construção coletiva com os alunos, né, do ProLem, do que vai ser o nosso semestre, né? Então, depois da oficina de francês para os anos iniciais, embora eu trabalhe, né, com pessoas, a maioria são pessoas adultas já, né? A gente consegue aprender e se divertir bastante nesse processo que tem se tornado muito mais, assim, como eu posso dizer, é um processo que tem sido muito mais interessante, assim, para todo mundo, tanto para mim quanto acho que para os meus alunos também. Bom, eu sou e ainda me considero uma iniciante de diversas formas, eu ainda estou no 5º período da faculdade, essa é a primeira oficina que eu participo e também é a primeira vez que eu estou dando aula de francês no PULE, que é o Programa Universitário de Línguas Estrangeiras da UF, e eu estou aprendendo muito, tanto na teoria com a oficina e na prática com o PULE, porque a teoria que eu estudo na oficina eu consigo aplicar em sala de aula, tanto na elaboração de aulas, do material, da interação com os alunos, principalmente com a pedagogia de projetos. Eu não consigo preparar uma aula sem pensar como que esse conteúdo se encaixa no dia a dia do aluno e como que ele pode absorver o que eu passei em sala de aula da forma mais natural e também participativa possível dentro do contexto de uma aula online. Sim, para finalizar, a gente queria sempre, a gente gosta de terminar sempre nossas apresentações com essa frase que diz muito a respeito das nossas práticas pedagógicas, que é negar ao aluno acesso a outras línguas é também uma maneira de excluí-lo. Merci, obrigado, gente. E é isso. Obrigado, pessoal, pela apresentação de vocês. A gente, então, vai deixar o debate para o final, tá? Quem quiser fazer alguma pergunta ao grupo da UF, fica para o final, então. Dando continuidade à mesa, eu vou chamar agora Bárbara Cristina Cavadas, tá? Que vai apresentar o ensino de francês língua estrangeira FLE para autistas, desafios e propostas para uma educação inclusiva. Bárbara, também eu pedi, por favor, para você fazer uma breve apresentação, tá? E depois apresentar seu trabalho. Seja bem-vindo. Obrigada. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu sou formanda agora, eu acho. Sou formanda na UFRJ, Letras Francês. Eu comecei essa minha pesquisa em 2019 com o meu estágio obrigatório no Colégio Pedro II. E a gente vai
vou mostrar um pouquinho como é que foi o processo para começar essa pesquisa. Eu sou orientanda do Luiz. Obrigada, Luiz. Então, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade, e eu vou falar sobre sei lá, como o impacto de um ensino bilíngue pode ajudar a colaborar no desenvolvimento de crianças e adolescentes autistas. Eu vou só compartilhar aqui minha tela rapidinho. Eu acho que está aqui. Ai, meu Deus. São muitas janelas, perdão. Eu não sei qual que... Eu acho que é essa daqui. Está aparecendo para vocês? Sim, sim. Tá. Deixa eu só botar em apresentação. Bom, eu vou falar sobre o ensino de francês de língua estrangeira, FLE, para alunos autistas. E isso começou na minha experiência de estagiária no Colégio Pedro II, que foi o colégio que eu estudei, então tem até uma questão emotiva para mim, porque o meu orientador, que é o Jorge Azevedo, professor de lá desde 2005, 2006, e ele foi meu orientador nesse período de estágio. E quando eu cheguei na turma, eu me deparei com 2 alunos autistas e com dificuldades de aprendizagem, e eu comecei a me interessar muito por essa experiência, por querer saber mais como que eles faziam aula de francês, aula de língua estrangeira, para essas crianças, porque, na verdade, não eram nem crianças, já eram adolescentes, porque a turma que eu peguei era do terceiro ano, então, era uma turma de terceiro ano, os alunos já tinham mais de 17, 18 anos, e eles tinham, um deles tinha um grau de autismo mais leve, e a outra tinha um autismo, e além do autismo, ela tinha uma dificuldade de aprendizagem, de cognição mesmo, muito, muito, muito forte. E eu fiquei muito interessada nisso, e conforme foi passando, eu fui indo nas aulas porque, deixa eu voltar, perdão. As aulas, esses alunos estavam inseridos dentro de uma turma regular. Só que, para melhorar o acompanhamento deles, o setor, a escola, disponibilizava um horário alternativo para que eles tivessem atividades alternativas que pudessem acompanhar o conteúdo dado dentro da sala de aula. Então, o projeto final, inclusive, de final de ano, era inserir esses alunos fazendo atividades sobre o francês, sobre a língua francesa, dentro de uma atividade que a turma regular ia apresentar. Então, como uma das alunas, que tinha maior dificuldade cognitiva, ela tinha uma habilidade muito boa em relação a desenho e artes, o professor delegou essa função para ela de desenhar árvores, desenhos marítimos e tudo mais, e relacionando os nomes deles em francês para que ela pudesse fazer um pequeno trabalho de associação. E nisso eles fizeram como se fosse uma feira ambiental para apresentar no próprio corredor da escola, para que os alunos pudessem ver esse desenvolvimento. Então, foi uma forma de inserir. Eu falei, tá, o que a gente pode fazer mais para formar esses professores, para deixar eles mais ligados nesse tipo de atividade, em relação a alunos que têm uma necessidade especial para poder, dentro de uma escola regular. Enfim, eu botei aqui mais ou menos um resumo do que eu fiz nesse relato de experiência, que foi muito grande, então não tem como resumir, perdão. E a partir desse processo linguístico, desse processo de aprendizado, eu quis entender como uma língua estrangeira pode beneficiar esse aluno autista, essa criança autista. E eu descobri, com pesquisas que, desde 2009, eu venho pesquisando, que o cérebro de uma criança bilíngue, ela não é que ela seja mais inteligente, mas ela começa a ser mais flexível. E dentro do autismo, isso é muito importante, porque
o autista ele tem algumas limitações cognitivas muito específicas, e conforme ele vai aprendendo uma outra língua, ele vai desenvolvendo habilidades sociais que vão auxiliar, não que eles vão deixar de ser autistas, mas que vão amenizar o processo dele dentro de uma sociedade, dentro do contexto escolar. Tudo bem? E, a partir disso, eu fui procurar leis que protegessem, que pudessem dar uma certa proteção aos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Por quê? Não por lei é considerado uma deficiência. Só que, na verdade, não é. Dentro do diagnóstico mundial, o autismo não é considerado uma deficiência. Mas como as crianças autistas elas possuem algumas dificuldades em relação a contexto social, eles foram inseridos dentro da lei, dessa lei 12.764, para que elas pudessem ser inseridas dentro de ensino regular. Por quê? Muitas escolas não aceitavam alunos autistas com a desculpa de a gente não tem ambiente, espaço e preparação suficiente para poder receber um aluno com uma demanda diferenciada. E aí, hoje em dia, a lei protege e garante o aluno a ter direito a esse ensino regular dentro de uma escola regular. O caso do Pedro II é muito delicado, porque a gente sabe que o Pedro II é um colégio federal, é um colégio diferente das escolas municipais e estaduais que a gente tem no Brasil hoje em dia. Então, dentro do Pedro II, a gente consegue ter um suporte maior, a gente consegue dar uma atenção maior para esses alunos. E a intenção, dentro dessa pesquisa, é procurar propostas mesmo, para que a gente possa levar esse tipo de ensino para os alunos autistas nas escolas municipais e estaduais, e até as escolas particulares, dentro do ensino regular, em que os professores não estão preparados para receber esse tipo de aluno. E a gente vê isso muito dentro da própria universidade, conforme a gente se depara dentro dos cursos de educação mesmo, da faculdade de educação. A gente é muito mal preparado para lidar com alunos que dependem de uma necessidade especial. Então, a ideia é sempre procurar ver formações dentro das escolas, para que as escolas possam oferecer aos professores uma base melhor, um treinamento mesmo, para que eles consigam, não é nem questão de lidar, mas que eles consigam integrar esses alunos autistas, esses alunos com qualquer outra diferença, qualquer outra deficiência, dentro da sua turma regular, sem que ele se sinta excluído, sem que os alunos, não só o professor, né, mas também a turma que possa agregar e acolher todos os alunos que necessitam de uma atenção especial. Uma atenção não especial, mas uma atenção diferenciada. Então, para o aprendizado de uma língua estrangeira, eu percebi, no período em que eu fiquei no Pedro II, que foi muito benéfico para a questão social do aluno, dos dois alunos, para a questão cognitiva, que eu consegui ver avanços, não avanços prontos, mas avanços concretos. Eu consegui ver que eles, por mais que o vocabulário não seja tão vasto quanto o dos alunos da turma regular, era possível ver que eles conseguiam fazer associações leves, associações em relação à língua francesa e às imagens. A partir disso, eu pensei em formas de orientar trabalhos de alguns educadores que têm interesse em aperfeiçoar estratégias, focando no aprendizado desses alunos autistas. A intenção, na verdade, é sempre fazer alunos com deficiência em geral, mas como é um assunto muito amplo, eu tive que fazer um recorte para os alunos autistas mesmo. E a primeira coisa que eu consigo dizer é que o docente ele precisa estar ciente de que ele precisa de um treinamento para lidar com esse tipo de necessidade especial. Porque não adianta querer botar o aluno autista dentro de uma turma regular e achar que todas as atividades
vão ser feitas plenamente por todos eles. Então, o grande desafio nessa monografia, que foi meu projeto de monografia, foi tentar misturar atividades em que tanto os alunos da turma regular quanto os alunos autistas pudessem estar juntos, integrados e fazendo a mesma proposta, sem excluir um e sem excluir o outro, e sempre respeitando a limitação do aluno autista, né? Porque o transtorno ele vai limitar essa criança, esse adolescente, e muitas vezes ele não vai conseguir produzir a atividade em que o professor está sugerindo. E o professor precisa ter essa delicadeza, essa sensibilidade de perceber que algumas vezes o planejamento vai precisar mudar de lugar. Então, a ideia é sempre ter mais de uma proposta em mente para que não tenha nenhum problema. E a partir de toda a minha experiência no Colégio Pedro II, e levando em consideração a pandemia, eu fiz 3 tipos de propostas. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar todas. 3 tipos de propostas, e cada uma no espaço virtual e outra no espaço real de sala de aula. A plataforma que eu usei como base no plano online foi o H5P, que tem um curso de extensão no próprio site do Pedro II, gratuito, em que todos os professores, docentes, quem quiser, pode fazer esse curso de extensão, que é uma plataforma online em que atividades voltadas para a educação podem ser feitas e desenvolvidas da maneira em que o professor ou a professora desejar. E a outra atividade é dentro da sala de aula, em que o professor pode fazer na hora ou pode pedir para os alunos fazerem em casa, que não vai ter problema. Bom, o primeiro eu separei em 3 temas, e no terceiro tema eu dividi entre 2 assuntos, porque eles são bem similares na hora de tratar. O primeiro tema, Le Parti du Corps, eu não coloquei nenhuma especificação em relação a ano e idade próxima para os alunos, porque como é ensino fundamental, pode dar uma variada, porque não necessariamente os assuntos podem... Perdão. Os assuntos dentro do ambiente virtual, eles podem variar a temática. Então, eu deixei livre, mas que eu acho que os professores podem conseguir situar melhor a forma em que como eles vão usar o assunto. Mas, de uma forma subjetiva, eu coloquei Le Parti du Corps como a atividade para o H5P e para fazer em sala de aula. Eu usei o Find the Hotspots, que é uma ferramenta que permite criar tarefas de arrastar e soltar as imagens, que é uma ideia mais lúdica, para que os alunos autistas consigam ter um pouco mais de atenção. A gente sabe que, atualmente, a internet, o computador, a tecnologia está inserida no cotidiano dessas pessoas, a gente partindo desse princípio, que pelo menos a escola vai ceder um equipamento para ela fazer essa atividade, em que eles consigam relacionar as palavras da parte do corpo humano, em francês, com a imagem dela relacionada, a palavra com a imagem, para que elas possam fazer uma associação simples, correspondente para o aluno. E dentro da sala de aula, levando uma ideia mais musical, mais leve, mais solta, aquela música clássica da Xuxa, que toda criança, pelo menos em português, já ouviu, que é Tête, Colho, Genou e Pied, que pode pedir para os alunos dançarem, fazerem coreografia, de forma em que o aluno autista ele vai se sentir levemente confortável, mesmo que ele fique sozinho, dançando, mas que ele se sinta inserido e que ele não precisa ter um contato direto com todo mundo. Ele vai estar ali dentro do local, dentro da sala de aula, participando junto, mas se ele se sentir desconfortável e quiser ficar um pouco mais afastado, não vai ter problema, porque ele vai estar num ambiente seguro para ele. E se, por exemplo, a música estiver muito alta, ele tiver algum problema, alguma questão com barulho,
é só botar a música mais baixa ou pedir para o professor dar a letra da música e ele repetir, qualquer coisa assim que faça ele estar inserido, mas respeitando sempre a limitação dele. Tudo bem? Com licença, Bárbara, 5 minutos, tá? Perfeito, tá. Estou acabando. Obrigada. O segundo tema é Le Couleur, que é um tema muito amplo. Foi, eu acho, que o que eu mais tive ideias para poder fazer aqui no projeto. Para a atividade do H5P, tem o mais conhecido, que é o jogo da memória, o Memory Game, que emparelha as imagens e corresponde às cores. Você pode fazer tanto com a imagem e a cor e a palavra, ou utilizar imagens correspondentes às cores, e também a gente também pode fazer um quiz, misturando questões com os áudios, com uma pronúncia da cor, com vídeos bem lúdicos, aqueles de criança mesmo, aqueles vídeos que tem no próprio YouTube, musicalizados, em que os alunos possam ouvir e até memorizar a música de acordo com as cores, textos, múltipla escolha, tudo isso faz parte de dá para fazer alguma atividade dentro da temática das cores. E para a sala de aula, eu acho que essa foi a que eu mais gostei, assim, que é uma atividade até interdisciplinar, em que o professor de artes, se for possível, e o professor de francês pode pedir para o aluno criar uma obra de arte usando ou cores primárias ou cores secundárias, as suas cores preferidas, mas de uma forma abstrata, sem necessariamente pedir para que o aluno desenhe algo concreto, mas algo que seja da imaginação dele. E a minha inspiração para isso foi até o Museu da... Eu me esqueci o nome do museu. O Museu da Imagem do Inconsciente, em que as pessoas neurotípicas, elas fazem obras de arte, e foi um projeto da Nise da Silveira, uma psiquiatra interessantíssima, que fez um trabalho lindo, e eu pensei nisso, foi a minha inspiração para fazer esse tipo de trabalho, em que os alunos autistas podem expressar a sua criatividade sem nenhuma regra, e associando as cores primárias e secundárias na língua francesa. Por fim, eu coloquei 2 temas que são bem similares, que é sobre a nourriture e le vêtement, porque são 2 coisas bem... São vocabulários que dão para fazer uma brincadeira. Dentro do H5P, eu pensei nos flashcards, que são as imagens com as imagens as imagens de um lado e o cartão com a descrição, com a pronúncia, a escrita, a gramática, tudo certinho, para que os alunos possam ver e ficar associando a imagem com a palavra mesmo. Eu acho quase todas essas atividades online, eu pensei muito na questão da associação, para que eles consigam associar a imagem com a palavra. E dentro da sala de aula, eu pensei numa atividade conjunta do próprio grupo, da própria turma, de fazer uma supercolagem na questão da nourriture, pedir para os alunos criarem um menu de algum restaurante, pode ser um restaurante francês, pode ser um restaurante do que eles preferirem, levando bem sempre a criatividade deles, deixando uma coisa bem livre, ou um book levando em consideração a Semana de Moda em Paris, ou algo desse tipo, podendo sempre trazer as informações extras sobre a culinária francesa, ou sobre a moda francesa, que é sempre muito forte, como num sentido de curiosidade mesmo, que eu acho que pode interessar para os alunos, e pode interessar, e eu acho que pode servir como inspiração para eles. Desculpa se eu falei muito rápido. Para concluir, eu só queria mostrar mesmo como é fácil, não é exatamente fácil, mas é prazeroso construir atividades em prol de inclusão dentro da escola, para alunos que são naturalmente excluídos,
dentro da sociedade, dentro das instituições escolares, e que eles possam ser bem acolhidos, serem bem vistos, serem bem participativos. Eles podem ser indivíduos extremamente participativos dentro da sala de aula, basta apenas o professor, a instituição e a comunidade escolar, de um modo geral, querer. Muito obrigada, e é isso. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Bom, vamos deixar então o debate para o final, como já falei. Eu vou chamar agora a Ayane Luiza Santos, que vai apresentar relatos de experiências de iniciação à docência, reflexões sobre ensino e aprendizagem de língua francesa. Tá? Ayane, por favor, então faça uma pequena apresentação sua e pode continuar a apresentação. Seja bem-vindo. Obrigada, gente. Oi, meu nome é Ayane. Eu estou atualmente no 6º período, né, de Letras Francês na UERJ. Faço parte do LICOM desde 2019. E só para dar uma situada para vocês, o LICOM é um projeto de extensão que a UERJ oferece. É um projeto que tem várias vertentes, né? E uma delas é o PLIC, que é o Línguas para a Comunidade. Eu faço parte dessa vertente. E no PLIC a gente tem a oferta de línguas, não só o francês, mas espanhol, italiano, outras línguas mais, tanto para a comunidade interna quanto para a comunidade externa, né? E quando eu digo externa, eu me refiro às pessoas de fora mesmo, que queiram participar, é aberto para todos, e para a comunidade interna, porque não só os alunos fazem como reforço, muitas vezes alunos de francês, já dei aula para uma colega da graduação, que estava fazendo o LICOM como reforço, e também funcionários da UERJ que participam do LICOM, né? Então é realmente aberto para a comunidade, né, interna e externa. O LICOM ele tem como alvo faixa etária diversa, já tive alunos de 15 como alunos de 60, é bem dentro desse campo bem grande aí de idade, e a gente tem uma vertente do LICOM, que é o LET, que é voltado para a terceira idade, mas é o curso todo exclusivo para pessoas de terceira idade, só que no LICOM a gente tem um campo um pouquinho mais aberto, então, como eu falei, de 15 a 60, todas as idades são bem-vindas no LICOM. Para o setor de francês, a gente tem uma divisão de 4 níveis, então a gente vai ter o nível 1, nível 2, 3 e 4. Eu foco agora, né, no nível 1, então eu estou desde 2019 no nível 1, e quando eu entrei em 2019, eu pude ainda ter a oportunidade de aproveitar um pouquinho da sala de aula, né, presencial. Tive esse gostinho de ter o contato com os alunos, poder ver eles pelos corredores, aquela conversa de final de aula, nos intervalos, porque cada bolsista tem essa quantidade de turma, né? Todos nós temos 2 turmas, e sempre uma das turmas, que são as sextas-feiras, é um pouquinho mais extensa, então a gente tem aquele momento de intervalo de troca e interação com os alunos, e eu pude aproveitar esse tempinho em 2019, primeiro semestre que eu entrei, para ter esse contato mais presencial com eles, né? Uma dinâmica totalmente diferente do online, que pegou a gente de surpresa, mas que foi uma experiência muito rica, e acredito fortemente que me ajudou muito a não ter tanto medo na hora de vir o online, né? Porque talvez se eu não tivesse tido esse contato presencial, eu talvez chegasse no online tanto mais perdido do que já estava, né? Foi uma surpresa para todo mundo, tanto próprios quanto alunos, sobretudo para os orientadores, para orientarem a gente. E agora, o que a gente vai fazer? Né? Eu sou orientanda do professor Pedro Armando, está aqui presente hoje. Sou bolsista, então, de iniciação à docência, como a gente chama, desse projeto de extensão. E eu lembro que a gente, né, fechou o presencial, entrou 2020, aquela animação para fazer o segundo momento ali de experiências presenciais com os alunos, toda aquela aprendizagem rica, e a gente pensa, agora vai, né, porque já peguei um semestre de experiência, vai dar tudo certo. E aí a gente teve essa surpresa da pandemia. A UERJ tentou se adaptar, né, durante um semestre inteiro para conseguir voltar com a faculdade de alguma forma online. Então, tanto a graduação como o projeto de extensão ficou aí aguardando, né, as próximas notícias. E quando foi na segunda metade de 2020, a gente conseguiu voltar com o projeto. E eu e mais um colega, né, a gente foi orientado pelo Pedro, somos 2, a gente se viu naquele impasse. A gente continua, a gente arrisca, mesmo sem saber como fazer, como agir, a gente vai ou não vai. E a gente decidiu aceitar, né, dar prosseguimento no projeto, e foi a melhor decisão. Acredito que falo pelo meu colega também quando digo que foi a melhor decisão, porque não só presencial, mas também online, trouxe muita experiência rica para a gente. Então, foi ótimo ter que pegar na mão esse desafio, né, de tanto estar a primeira vez como professor, ao mesmo tempo professor de aula remota. Então, ter que adaptar tudo do papel para o digital, ter que fazer outra dinâmica, pegar toda uma outra estrutura, outra metodologia, foi uma coisa incrível. Eu chamo de incrível porque
não digo nada negativo nem de positivo, é aquele meio termo ali, não sei bem identificar, mas foi uma experiência incrível. E nesse nosso papel de bolsista, né, a gente planeja como monta as aulas, os colegas já mencionaram isso da UF, né, a gente tanto planeja quanto ministra as aulas, então é tudo com a gente, claro que sempre, em todo momento, com a supervisão e o apoio do orientador, né, dando um norte ali, mas tudo na nossa mão, montagem de materiais, avaliações. Eu me familiarizei muito com o Meet, é a plataforma que eu uso para as aulas. Gosto também de usar o Google Classroom, né, outra plataforma que o Google oferece para poder organizar os materiais. Então, a gente usa, né, foi aprendendo aos poucos a usar, né, todo esse material, esse nicho que a internet oferece hoje, de materiais em língua francesa, exercícios, de materiais explicativos também, tanto em vídeo quanto em texto, e que está bem maior do que era antes, né? Eu, quando comecei a estudar francês, não tinha tudo isso de material, não sou tão velha assim, mas eu lembro que não tinha tudo isso de material online, e hoje em dia tem muito mais, isso ajuda super a gente. Então, poder contar com essa tecnologia toda foi muito importante. Então, até mesmo discussões que a gente teve, reuniões que a gente estava tendo semanalmente, né, a cada 15 dias ali, a gente sempre se encontrando para poder pegar um balanço do que estava acontecendo, como é que estava indo. A gente, quando começou nesse semestre online, que foi de surpresa, né, tanto a faculdade quanto o Licom voltou. O Licom geralmente sempre volta uma semana depois da graduação, então a gente, enquanto no papel de aluno, né, tive que me adaptar a ter aulas online, para depois, uma semana depois, encarar ali a sala de aulas, né, sendo professora online também. E a gente começou devagar, né? A gente começou entrando em contato com os alunos pouco a pouco por e-mail, buscando eles para saber se estava todo mundo bem, porque aquela mesma relação de alunos que a gente ia tendo presencial foi pega de surpresa meses depois para pegar no online. Então, foi aquele oi, tá tudo bem, vocês estão vivos, está tudo certo, vão topar seguir, né? Pegar esse desafio com a gente de ter aula online. E muitos alunos toparam, né? E a gente foi começando com atividades, né, online mesmo, do jeito que a gente conseguiu bolar, o que vinha na cabeça, a gente ia jogando, sempre trocando ideia, e fomos testando, né? Eu estava, na época, com o nível 2, foi até uma experiência dupla, porque além de estar ali, tripla, né? Porque primeira vez como prof online e ainda com o nível 2. Eu estava super bem com o nível 1, porque aquele primeiro contato, eu gosto daquele primeiro momento, quando o aluno está ali aprendendo ainda a saudar, cumprimentar, eu gosto desse primeiro contato, e aí fui passada para o nível 2 justo nesse período de adaptação já da aula remota. Então, a gente teve que fazer um balanço ali ainda foi essa experiência também muito importante, de tentar equilibrar as atividades que a gente ia fornecer, porque a gente trabalhou em conjunto, eu e outro colega, e foram atividades para os dois níveis, né? Foram atividades para o nível 1 e para o nível 2 iguais. Então, por vezes, a gente até alternava, então, numa semana a gente focava em atividades exclusivas para cada nível, na outra semana a gente já fazia um combo para fazer uma atividade que contemplasse os dois níveis, né? Tanto um quanto dois, e isso foi muito interessante de fazer, tentar pensar nessas estratégias, né? Você pensa no presencial, talvez sim, talvez não, a gente pode saber, talvez no futuro, de colocar essas duas turmas de nível 1 e nível 2, até misturar todos os níveis numa única sala de aula, no auditório, quem sabe, e propor uma atividade para todos esses níveis. É um desafio tanto, né? Então, isso no online, uau, foi também complicado, mas a gente conseguiu. Então, depois de começar esse processo, né, de fazer as atividades ali, a gente finalmente conseguiu ter o contato com os alunos, aquele momento ali de câmeras, né, só a tela, só a imagem, e a gente entra naquele processo de só o professor com a câmera ligada, aquela interação meio, caramba, só estou eu aqui falando, só eu me vendo, mas a gente foi se adaptando pouco a pouco. Atualmente, já no terceiro semestre de aula remota no Licom, né? Então, meio que já foi uma formação na prática ali, no susto. Já 3 semestres disso, a gente meio que já considera, pelo menos, meio formado em aula remota, já tem mais do que experiência aí de história para contar. E a gente também fazia, né, no presencial, pelo menos, agora no remoto faz adaptações, claro, a intermediação entre aluno e secretaria, né? Então, essa parte burocrática, obviamente, fica sempre com a secretaria, mas a gente, professor, também tinha aquela coisa de cuidar, cancela, não cancela, tranca, não tranca, todo aquele caminho, né, de levar essas instruções para os alunos, recebendo ali da secretaria. E, como eu falei, né, eu estava com o nível 1, né, dedicação total a nível 1, e eu gosto muito do nível 1 justamente por isso. Eu acho super importante esse primeiro contato que o aluno vai ter com a língua, né, independente se é língua francesa, acho que qualquer língua ou qualquer coisa que a gente aprenda, esse primeiro contato é muito importante. Eu sei da importância que foi para mim ter esse primeiro contato, né, a forma como isso me afetou para eu estar aqui hoje, então, poder passar isso para as pessoas, né, mostrar como é a língua francesa, o que tem, né, o pouco que a gente sabe, claro, trazer também de cultura, de literatura,
E esse primeiro contato é muito importante. É engraçado porque no online a gente não pôde fazer o que o Licon geralmente oferece, que são as provas de nivelamento. Então a gente consegue fazer esse trabalho para colocar cada um, né, na turma ali, no nível que for mais tranquilo de acompanhar. E no online a gente não teve isso. Então, você lidar, sobretudo, com a faixa etária super diversificada, como eu falei, de 15 a 60, dentro dessa faixa etária enorme aí, gigantesca, ainda com esses níveis diferenciados, né? Você falar com um aluno que você vê que tem uma desenvoltura muito maior, diferente de um outro aluno que às vezes é um pouco mais retraído justamente pela vergonha de não conhecer muito o idioma. Então, todo esse balanço foram 3 semestres de equilíbrio, né? Sobre dosar aquela coisa de não cobrar tanto o aluno, porque o online não era só aquele momento ali da aula do Licon. A gente sabe que todo mundo ficou com as redes sociais, a sua vida, né, a parte de lazeres, o profissional, os estudos, tudo no online. Inclusive, a gente trabalhou também muito com a redução da carga horária, né? A gente deu uma reduzida ali no horário para poder ter um equilíbrio. Eu lembro de muitos alunos que me contavam que acabou sendo essas aulas uma válvula de escape, porque você pensa horas e horas trabalhando de frente ao computador e também o seu lazer, você vai falar com um parente que está em outro lugar, às vezes até na casa ao lado, mas, né, por cuidados a gente não se via, também no online, e aí você chegar ainda naquele momento de aprender uma nova língua, que às vezes é parte de um sonho daquele aluno, de um projeto de viagem, de estudos, de um projeto de profissional, né, do futuro, e ser um peso, aquilo não causar diferença, não causar nenhum impacto. Então, acho que está aí um dos grandes motivos para ser importante esse primeiro contato, né? Então, como eu disse, desde 2019, presente no Licon, trazendo toda essa bagagem aí, né? Todas essas experiências, podendo trazer de alguma forma, né, o pouco que a gente foi aprendendo assim na prática, na pesquisa, com o acompanhamento do orientador, conversando com outros colegas, perguntando para outros professores também sobre como aplicar em sala de aula, como trazer o contexto de determinado assunto para que aquilo faça sentido para o aluno, não simplesmente a gente trazer aquele conteúdo, mas tentar buscar no dia a dia do aluno mesmo o que dá para fazer, né? Eu lembro que alguma colega falou isso, o que dá para trazer do dia a dia e aplicar para a sala de aula? Como é que eu posso explicar para ele que no dia a dia dele ele vai usar isso daquela forma, né? Explicar aquilo o mais claro e tranquilo possível para que faça sentido, né? E aquilo não seja um peso. E sobretudo, você tentar equilibrar com o aluno. Acho que isso foi uma das questões também. Tentar equilibrar com o aluno essa questão de mostrar para ele que o fato dele estar ali aprendendo aquele idioma não é para ser mais um fardo, né? Porque a nossa cabeça durante esse período todo foi complicado, mas aquilo era para ser um motivo de resistência, talvez perseverança, né? Muita gente às vezes confessa que o francês é para, como eu falei, um projeto profissional, acadêmico, simplesmente de um sonho, querer aprender um novo idioma e tentar trazer tudo isso no contexto que a gente estava vendo, foi realmente desafiador, né? Mas foi muito interessante e a gente estava sempre buscando, mesmo depois do início das aulas, né, propor aí atividades que pudessem, de alguma forma, trazer uma dinâmica maior para as aulas, né? Porque a gente tem aquele momento ali ao vivo, aquele momento ali da reunião, no online, e depois aquilo acaba. E você vai ver o aluno só, talvez, no grupo do WhatsApp, né? Que às vezes a gente fazia o grupo para poder ter um contato mais próximo, e aí você pensar que o contato mais próximo com o seu aluno continua sendo na tela, né? Agora, claro, pelo WhatsApp, ali com áudio, troca de mensagens mais informais, mas ainda continua sendo na tela. Isso mexe muito com a gente, e é difícil você saber se está fazendo o suficiente para que aquilo seja prazeroso, né? E seja, enfim, faça sentido para aquele aluno, né? E é isso. Eu vi há uns dias uma frase que acho que resume bem essa nossa experiência dando aula e iniciando no mundo da docência, né? Que é: alguns dias você ensina, em todos você aprende. Foi por isso até que eu coloquei no meu título essa questão do ensino-aprendizagem, porque acho que mais do que aprender sobre tudo, mais do que ensinar sobre tudo é aprender, né? Eu acho que se eu pude ajudar os alunos de alguma forma, eles me ajudaram muito mais, né? E além da experiência da sala de aula, da metodologia, de tudo isso, era também sobre a troca entre seres humanos, não só pelo contexto, mas digo até pelo presencial, quando estava tudo, não vou dizer tudo bem, mas assim, diferente do que está agora, que foi a experiência rica, você encontrar o seu aluno na rua, aquele contato, né? Pessoas, a experiência, a sensação de ter pessoas mais velhas do que você aprendendo com você, isso é inexplicável. Então, é realmente para mim sobre isso, é sobre ensinar ao mesmo tempo aprender. Isso é um pouquinho do que eu tenho para dividir sobre a minha experiência, então, com o Licon. Obrigada.
Obrigado, Ayane, pela apresentação. Aliás, obrigado a todos pelas belas apresentações que todos vocês fizeram e que demonstram assim experiências bastante interessantes, né, e bastante instigantes também, né, por tudo que todos nós passamos, né, não só vocês, mas todos nós passamos nesse período de pandemia, né, de aprendizado para todos nós, uma redescoberta, né, do trabalho do professor, né, de uma forma nova, assim. Gente, está aberto então o debate. Eu quero saber, eu não vi nenhuma pergunta no chat, mas se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode se inscrever, pode se manifestar, fiquem à vontade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu acho que não tem nenhuma manifestação. Desculpa, Fala, Pedro. eu queria fazer uma pergunta para... Eu acho que é a estudante da UFRJ, né, que falou sobre a inclusão. Sobre a Bárbara. Bárbara. Olá. Eu fiz uma pergunta. É porque eu sei que no Pedro II existe todo um movimento para incluir também cegos e surdos e mudos, né? Sim. E aí eu queria saber se você entrou em contato com a articulação, teve uma noção de como isso se articula, a questão dos autistas, a essas outras categorias. Essa é a minha pergunta. Se você teve noção, se você chegou a dialogar com pessoas que tratam dessa questão da inclusão dessas outras pessoas, né, que... Em relação aos alunos cegos e surdos, eu tive muito pouco contato porque a turma não tinha nenhum. Então, se eu não me engano, no período em que eu fiquei lá, não tinha aluno cego ou surdo na parte do francês, porque eu só fiquei na parte do francês, então eu não consegui ter muito contato. Mas eu acredito que tem uma articulação muito forte e específica para os alunos cegos e surdos no Pedro II. Para outros tipos de deficiência, não tenho certeza, porque ficou muito amplo, assim, porque pelo que eu percebi, a parte dos alunos cegos e surdos é um núcleo muito específico, é um núcleo em que os professores já estão preparados para lidar com todas as questões, mas porque é uma questão muito específica, né, em relação a braille, essas coisas todas, a linguagem de sinais e tudo mais. Então, eles têm que estar mais preparados. Mas em relação a aluno autista, aluno com TDAH também, por exemplo, eles... Fica uma coisa meio solta. A sensação que eu tive é que ficou uma coisa mais solta. Por isso que eu comecei a pensar por que não fazem, sei lá, uma formação para esses professores, para todos os professores, na verdade, porque é uma coisa que a gente não tem certeza se numa turma vai ter, se na outra não vai. Ainda mais no Pedro II de São Cristóvão, que tem muita turma, são muitos alunos, então a rotatividade, a probabilidade de cair aluno autista ou com alguma outra deficiência naquelas turmas é muito grande. Mas são, pelo que eu percebi, eu não posso te dar certeza, mas pelo que eu percebi é que em relação a surdos e cegos é separado dos alunos autistas e outras. Você acha que seria importante articular isso, unir ou não? Porque aí eu me pergunto sobre a especificidade, né, do tratamento que deve ser dado aos autistas, né? Que especificidade seria essa, né? Essa é uma pergunta que difícil resposta, né? Porque tem todo um trabalho. Essa eu acho que foi a maior dificuldade. Né? Há muitas formas de, né? Que eu não deu tempo de falar Não deu tempo de falar na apresentação, mas a minha maior dificuldade dentro desse projeto, dentro dessa pesquisa, é
saber que tipo de autista, que tipo de deficiência que eu queria tratar. Porque eu começava, eu quero tratar sobre inclusão, eu quero falar sobre inclusão. Mas qual inclusão? Que tipo de inclusão? E aí eu fui fechando um pouquinho o cerco até chegar no autista leve, que o foco do meu trabalho é mais para autista leve e moderado, que tem uma capacidade cognitiva muito maior do que os autistas mais graves, que precisam de muito mais acompanhamento, porque alguns não conseguem, não desenvolveram a fala. Os que eu pesquisei e tudo mais são alunos que conseguem desenvolver fazer um desenvolvimento cognitivo, conseguem ter uma interação social mais avançada. Mas o autismo, ele tem o grau leve, o grau moderado e o grau mais grave. E eles variam muito. Eles variam muito. E agora deu uma mudada no código de identificação, porque antes tinha a síndrome de Asperger, que era um autismo bem leve, e agora não tem mais essa nomenclatura, agora é tudo autismo. Então, é um trabalho muito específico, demorado, até a gente conseguir entrar não é nem bem num consenso, mas num objetivo, num foco mesmo, porque é muito amplo, é tudo muito amplo. Respondi a sua pergunta? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ser via chat, pode ser abrindo o microfone, como vocês quiserem. Se não aparecer ninguém, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta. Então, pode ser você, Helena, pode ser. Na verdade, não sei se é uma pergunta, né? Vou aqui tentar elaborar. Em primeiro lugar, queria parabenizar, né, a cada apresentação. Assim, fico muito feliz de ver as experiências e as pesquisas de cada um, acho que são todos, né, trabalhos muito importantes. Essa questão dos alunos com necessidades especiais tem cada vez mais tido demanda, né, sobre essa situação na escola, por exemplo. Então, acho que é fundamental, Bárbara, sua pesquisa, acho que é uma coisa que a gente não tem informação, então a gente precisa compartilhar, ouvir quem está fazendo pesquisa, né, e compartilhando essas experiências. E a minha pergunta é para os colegas da UF, né, Débora, Etienne e Kevin, na verdade. Eu queria perguntar se vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre a questão da noção, né, de língua adicional, como vocês compreendem, porque eu percebi que vocês usaram um pouco esse termo na fala de vocês, e acho que é uma compreensão interessante para a gente pensar a língua de francês, por exemplo, no contexto escolar. Então, queria perguntar se vocês poderiam falar um pouquinho mais de como essa compreensão, né, porque a gente, enquanto professor de línguas, acredito que é muito importante a gente pensar o que é, né, o que é a língua, né, e qual é o papel do ensino dessa língua na instituição na qual a gente atua. Então, todos vocês falaram, por exemplo, nessa questão de pensar um ensino voltado para a realidade, né, do público com o qual vocês trabalham, né? E me parece que a compreensão da língua adicional, ela fortalece muito isso. Então, queria pedir, se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre essa compreensão. Ok, alguns dos colegas querem falar? Sim, Kevin? Eu posso falar. Ok. A gente opta por esse termo, né, de língua adicional, porque a gente tenta ver a língua francesa não só como uma língua estrangeira, né, porque estrangeiro remete muito ao que é o outro. E a gente acredita que, inclusive, aqui no Brasil se fala francês também, né, em lugares muito vizinhos também. A gente tem fronteira com a Guiana, por exemplo, que fala francês. Então, língua adicional é um termo que a gente prefere, assim, né, para se referir a uma língua, porque ela vem para somar com os conhecimentos que a gente já tem na nossa língua e em outras línguas que a gente fala também. Não sei se eu respondi a pergunta.
Acrescentando um pouquinho, só para esse entendimento, né? A gente, enquanto bolsista, quando a gente passou a ler textos onde discutia essa questão da língua adicional, a gente começou a refletir e entender o porquê ela é adicional, né? Ela é adicional porque ela literalmente tem essa ideia de adição, de adicionar algo ao que o indivíduo já tem, e que seja a língua materna, que seja o seu contexto. E aí vai ao encontro do que você disse, de trabalhar a partir do contexto do aluno, né? O aluno ele também pode falar francês, então isso se adiciona ao contexto dele, mas ele também pode falar outras línguas, ele também pode saber Libras, ele também pode falar, né, outras línguas indígenas. Então, a partir desse conceito, a gente vai cerceando e compreendendo que precisa partir do aluno, precisa partir dessa realidade. E a língua adicional, ela é o termo que vai literalmente ao encontro disso, do que a gente pensa, né? E valoriza o contexto. Isso também tem a ver com o conceito de língua materna, segunda língua, terceira língua, que às vezes uma língua adicional pode te ajudar tanto com a língua materna como com a sua segunda língua, terceira, porque quanto mais línguas nós aprendemos, mais entendemos sobre o nosso contexto, o nosso dia a dia, e também sobre o contexto de outras culturas ou de outros países que falam essa língua também. E isso abarca também o conceito de segunda, terceira e quarta língua. E isso de língua materna tem isso do apelo emocional, né? Como se a língua materna, às vezes, nos guiasse mais a partir de um tipo de visão, é a língua que a gente gosta mais, sendo que a língua adicional, ela sempre vai agregar na nossa bagagem como cidadão. Ok, Helena. Certo. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou então eu vou fazer a minha pergunta, que na verdade é dirigida a todos, né? Todos, de certa forma, falaram na questão do ensino remoto, né, que a pandemia nos obrigou a vivenciar, né? Embora tenha sido um tema tratado mais especificamente pela Yane, mas tanto Débora, Etienne, Kevin, né, e Bárbara também, que inclusive trouxe propostas de trabalho, seja no ensino remoto, seja no ensino presencial, todos tocaram nessa questão do remoto, né? E quando a gente fala no remoto, eu acho que tem duas coisas muito inevitáveis nesse período todo, que foi o sentimento de frustração e um sentimento de descobertas, né? A frustração, por exemplo, que aconteceu em muitos estudantes, né, que passaram que começaram seus estágios, que começaram seus trabalhos, né, em projetos de extensão e que não tiveram a convivência com a sala de aula real, mas apenas com a sala de aula virtual, né? Isso aconteceu até, por exemplo, na UFRJ, até com professores substitutos que entraram, terminaram seus contratos e não conheceram a sala de aula real, mas apenas, né, a sala de aula virtual. Por outro lado, houve algo de muito positivo, que foi a descoberta, alguma coisa que mexeu um pouco com todos nós, que foi assim, a necessidade de repensar o nosso trabalho, de aprender algo novo, né? Isso mexeu com a gente de alguma forma. Então, a pergunta que eu quero fazer, na verdade, a todos vocês é o seguinte: o que vocês acreditam que desse aprendizado, de tudo que nós fizemos, estamos fazendo ainda nessa fase remota, o que vocês acreditam que vai ficar e que vai permanecer num futuro unicamente presencial? Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas eu gostaria de ouvir vocês sobre essa questão. Fiquem à vontade, quem quiser começar. A Yane, se quiser. Kevin, fique... Pode começar, Yane, se quiser. A Yane. O que a gente refletiu muito, a gente pensa muito na oficina, que a gente leva para as nossas outras práticas, né? Para os outros cursos que a gente participa na universidade, é repensar o lugar do aluno.
como a Débora disse no início, né, infelizmente, esse método online ele deixa o aluno num lugar muito passivo, muito passivo. E essa é a nossa preocupação, e é a preocupação que a gente tem levado muito assim, para fora, para quando a gente voltar. A gente tem pensado qual é o lugar do aluno, qual é o papel do professor dentro da sala de aula, porque é muito fácil a gente fazer um slide muito lindo, muito maravilhoso, o aluno vê ele 30 pessoas olhando para a gente, né, e falando, cara, que legal, que trabalho bom. Tá, mas aí o que ele está fazendo, né? Como é que ele sai desse lugar? Como é que sai desse lugar passivo? Então, as nossas aulas, quando a gente está planejando esse material, a gente pensa nisso. Será que eu estou tomando tempo de fala? Camila traz uma coisa para a gente que é muito interessante. Se o professor está tendo muito mais tempo de fala que o aluno, alguma coisa está muito errada. Então, a gente começa a se questionar muito sobre isso. Será que eu estou tomando mais fala do que o meu aluno? Será que eu estou condicionando ele a ficar num lugar passivo? Porque fazer slide é muito bom, a gente adora. Mas o mundo não pode ser vivido só de slides, a gente tem que mudar. E aí é onde a ludicidade entra, onde, né, as ferramentas tecnológicas entram, nesse momento, para tentar diminuir um pouco isso, e voltar para o presencial e repensar, cara, e agora? O que a gente faz? Eu não posso perder essa vontade de o meu aluno ele precisa ser 100% participativo da minha aula. Até nos conteúdos mais básicos de apresentação de gramática, né, que infelizmente a gente tende a acreditar que, caraca, sou eu dando ali, a gente tem repensado, assim, falando, não, dá para a gente mudar isso. Dá para ele ser para o lugar, dá para ele ser mais ativo. E na oficina, né, a gente pensa muito nisso, porque o objetivo francês é só um meio para que a gente tenha uma discussão. Nada, nosso objetivo não é que o aluno saia dali falando francês e não, o objetivo é que ele possa refletir em língua materna, em língua francesa, não importa em qual língua. Então a gente tem tentado repensar isso. Ayane, você quer falar um pouquinho sobre isso? Estou aqui concatenando ideias para tentar falar sobre, porque realmente é uma reflexão profunda e longa. Acho que ela nunca vai parar, porque a gente sempre vai ter que voltar nisso para equilibrar e ver, está dando certo, tá sendo como deveria ser, ou pelo menos estou tentando fazer como deveria ser, né? Tem essa questão ainda, a gente pensar ali no que poderia estar fazendo de melhor, mas talvez um receio de arriscar. Isso trava um pouquinho às vezes, pelo menos é muito do que às vezes eu passo, uma trava ali de pensar um jeito diferente de abordar um assunto e pensar, será que vai dar certo? E aí dá aquela trava, você pensa, não, preciso arriscar porque tenho que testar, tenho que ver se vai dar, se não der a gente parte para o plano B. Mas a questão da passividade é real, né? A gente entende, assim, talvez colegas concordem comigo ou não, que no online talvez o aluno tenha um pouco mais de autonomia, justamente porque a gente está ali naquele momento online, que é um tanto mais curto, pelo menos para a gente da UESC que teve essa redução, e aí, depois que acaba aquele momento, a gente desliga ali as câmeras, o aluno está ali, ele e os estudos, ele e os materiais. Só que essa passividade, como o Kevin falou, não pode ser muito extensa, né? A gente tem que ter realmente aquela... Se o aluno procurou um professor, ele precisa do professor com ele. Não dá para a gente simplesmente se apoiar nessa autonomia e deixar que o aluno vá sozinho. Tem que ter essa troca. A gente tem que estimular a reflexão dele, trazer realmente esse balanço, né? Tanto da língua materna quanto dessa língua que ele está aprendendo, fazer essa troca, talvez até uma inversão, né? Eu tenho pensado muito nisso, para trazer, de repente, uma inversão já com a coisa fechada e a partir dali pensar, tá vendo aquilo ali dentro? Pois é, aquilo funciona daquele jeito. E daí você ir para a regra da coisa. Então, de fato, é um assunto, assim, muito, não digo pesado, mas é uma reflexão longa, né? Da gente encontrar esse equilíbrio. Ter ali tá de mão dadas com o aluno, mas ainda assim possibilitar que ele se lance sozinho, né? Para ele caminhar sozinho com aquela língua também. Acho que é um pouco disso. Eu fui uma das pessoas que só teve oportunidade de dar aula quando começou já a pandemia, a aula online. Desde eu comecei a faculdade ainda no presencial, em 2019, eu pensava, não, porque quando eu começar a dar aula, eu vou fazer isso, isso, isso em sala de aula. E aí chegou a pandemia e falou, não, você não vai fazer, as aulas vão ser online. E realmente isso de ter que adaptar o que a gente poderia fazer no presencial para o online é uma coisa que deixa a gente meio confuso, e eu me preocupo muito com a recepção dos alunos com a minha abordagem, porque às vezes a maioria está com a câmera desligada e eu fico dando aula e penso, meu Deus, será que eles estão prestando atenção? Será que eu estou dando uma aula boa? Então, de vez em quando, eu sempre paro e pergunto, gente, está tudo bem? Está tudo bem com a aula? Mas
apesar de muitos não ligarem a câmera ou não ligarem o microfone, eu vejo eles sendo participativos no chat, e mesmo eles participando é uma coisa que ainda me deixa meio assim, sabe? Porque a interação presencialmente eu sinto que é muito mais produtiva, porque tem como você realmente trocar ideia e trocar opiniões, e às vezes o aluno é tímido também, eu escuto muito falando, eu sou tímido de falar no microfone, e são barreiras que a gente tem que ir quebrando, eu acho, poder criar esse vínculo com o aluno na aula remota é uma coisa também que a gente precisa elaborar tanto quanto uma adaptação de uma aula, porque eu acho que a recepção do aluno é o que dita como que você vai elaborar tanto o material quanto a sua postura. E, enfim, é isso realmente que eu espero poder voltar presencialmente, porque foi para isso que eu me preparei inicialmente, mas dando aula remota também está sendo uma experiência que com certeza vai me agregar bastante. Ok, gente. Bom, a gente já está se aproximando do final do encontro. Antes de passar a palavra para a Helena para encerrar, eu queria agradecer muitíssimo a participação de todos vocês, parabenizar todos vocês pelo trabalho excelente que vocês fazem e parabenizar, sobretudo, pelo comprometimento de vocês, né? É sempre muito bom a gente ver assim, jovens licenciandos não apenas praticando, né, o trabalho de professor, mas pensando e repensando as nossas práticas, né, que é, na verdade, o nosso grande trabalho, né? Eu acho que é obrigação de todo professor sempre pensar e repensar as suas práticas, né, diante de todos os desafios, de todas as situações que acontecem à nossa volta. E é muito bom, é muito compensador a gente ver que os nossos estudantes estão fazendo isso. Então, todos vocês são assim de parabéns, muito obrigado. Acho que foi um encontro bem bacana, bem produtivo, com certeza. Tá bom? Helena, então eu passo a palavra para você para fazer o encerramento. Obrigada, Luiz. Reforço aqui os agradecimentos. Achei que foi ótima essa conversa. É muito bom ver o empenho de vocês, né, as reflexões que vocês trazem. É muito bacana ver a evolução, né? A Yane, por exemplo, está com a gente em alguns projetos na UEST, a gente vê a trajetória, é muito bacana, e, sobretudo, também as contribuições, né, que vocês trazem com as pesquisas, com os debates, com as experiências, né, uma forma de trazer um gás também, né, para a gente. Então, reforço os agradecimentos, agradeço muito a Luiz Carlos Balga também, pela mediação, pelo auxílio aqui na realização, aos colegas da FERJ, que também ajudaram, a Lívia, a Camila, o Pedro, e tantos outros, né, que não puderam estar aqui, a Gabi, acho que ela não está aqui agora, mas, né, tem todo um grupo de colegas que ajudam, a Larissa, que estava aqui ainda agora também. E antes de terminar, queria fazer duas coisas. Uma é tirar uma foto, a gente não pode esquecer da foto, e outra é fazer o sorteio. Aí o sorteio eu vou pedir ajuda à Lívia para ver como é que a gente vai fazer o sorteio de uns livros online. Lívia, se você quiser me ajudar, eu vou aqui preparando. Com relação à foto, vou pedir para quem quiser sair, ligar a câmera. Ligar um pouquinho a câmera, né, para a gente fazer um registro. Vou colocar aqui. Sim. Vou dar uns minutinhos para se mais alguém quiser ligar a câmera. É bom a gente ver os rostinhos, né? Alguns entraram sem nome. Ó, a Jeane aí também. Tudo bom, Jeane? Jane, é Jane. Jani, Jeane. Oi, Luiz. Deixa eu fechar aqui uma coisa. Bom, vou fazer a foto, tá bom? Todo mundo preparado? Vou contar até 3, tá bom? Para ninguém se perder. 1, 2, 3 e... Pronto. Deixa eu ver se ficou boa. Oi. Deixa eu ver se saiu direitinho. Tudo tá um pouquinho lento.
Certo. Foi ótimo, ok, perfeito. Então, agora eu vou chamar a Lívia para ajudar a gente a fazer um sorteio. Lívia, por favor. Oi, gente. Então, conforme as pessoas foram entrando, eu fui anotando o nome e, consequentemente, um número aleatório, né? Não está em ordem alfabética, nada disso. Eu fiz a moda antiga no meu caderninho. Então, eu anotei aqui 30 participantes, na verdade. Eu excluí a minha e a Helena, que somos as anfitriãs e co-anfitriãs da reunião, né? Vocês não acharem que é marmelada. E aí, eu queria pedir que nós temos 2 acessos, né, para serem sorteados agora. Então, eu queria pedir para o Luiz, que é o mediador da mesa, me falar 2 números aleatórios de 1 a 30, para a gente ver quem serão os felizardos. Só que antes disso, deixa eu fazer um comentário. Eu anotei o nome de todo mundo, só que infelizmente algumas pessoas já saíram, né? Então, pode ser que a pessoa que seja sorteada, tem gente que não se identificou. Então, se a pessoa se identificou, mas já saiu, a gente consegue entrar em contato com ela. Mas se ela não se identificou, né? Tem pessoas que entraram como um número, então aí a gente refaz o sorteio, tá bom? Pode falar, Lu. Tá no mudo. De 1 a 30, né? Vamos de 1 lá. a 30, isso. 8 e 27. Então, o número 8 é a Érica Viana. Não sei se ela está aqui. Ah, ela está aqui ainda. Parabéns, Érica. E o número, desculpa, 27? 27. 27 é a Viviane Brasil, que também está aqui ainda, né? Então, eu vou pedir que vocês falem comigo pelo Instagram da Apferge. Vocês podem só mandar uma mensagem no Instagram da Apferge. E aí, assim que o outro sorteio for realizado também, então, para quem não ganhou, a gente ainda tem 3 acessos. O sorteio está rolando lá pelo Instagram da Apferge, é só comentar na foto. Então, assim que todos os números forem sorteados, eu entro em contato com vocês 2 para atribuir os códigos. Tudo bem? Então, parabéns, Érica e Viviane. Obrigada, Lívia. Parabéns, Érica e Viviane. Érica está dizendo que é o primeiro sorteio que ela ganha na vida. Que emoção, Érica. Caramba. Que bom, Érica, eu nunca ganho nada nessas coisas. Eu não ganho nunca. Eu também nunca ganho nada, gente, nada. Falei que o meu prêmio está guardado, assim, quando eu ganhar, eu vou ganhar logo um carro, porque não é possível. Bom, gente, então vamos encaminhando, né, para encerrar. Agradeço a todas e todos que ficaram aqui até agora, aos participantes, aos palestrantes, aos colegas do Birro. Uma boa noite para todos nós e bom final de ano também, né? Só lembrando que amanhã a gente também vai lançar uma outra atividade da Journée Internationale des Profs, que é uma série, a gente chama de série, né? É um vídeo, uma tentativa de reportagem, talvez, sobre o ensino de francês em instituições aqui do Rio de Janeiro, e a gente começou, então, pelo Liceu Nilo Peçanha, que fica na cidade de Niterói. É um liceu onde o francês sempre esteve presente, né? Mas ultimamente sendo ameaçado por conta das políticas, né? Dos ataques à educação. Então, amanhã a gente deve lançar no nosso canal YouTube, tá bom? Só para vocês ficarem atentos quando puderem assistir. Então, uma boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, tchau.